a esta grande família, a família Neolife. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui convosco hoje e por esta oportunidade que me foi cedida de falar um bocado e conversar sobre este tema que foi proposto, que é desmistificando o cancro da mama. Dizer que vai ser uma conversa de alguém que trabalha um pouco mais nesta área e, portanto, no final, depois podemos abrir um espaço para algumas questões que acharem pertinentes. Então, como foi dito, meu nome é Eliane Monteiro, eu sou médica patologista, não sei se todos já ouviram falar, é uma área que talvez não seja muito conhecida, mas por detrás dos patologistas, a dizer que é de onde saem os diagnósticos de certeza de cancro, ou seja, são as patologistas ou os patologistas que dizem que realmente isto é um cancro. E como é que fazem isto? Através de pequenas amostras de tecidos, que são retirados do organismo, que podem ser as biópsias ou tecidos um pouco maiores, as peças cirúrgicas, são enviadas a este laboratório de anatomia patológica e depois de alguns mecanismos, de algumas etapas de processamento, o patologista ou a patologista tem acesso a este tecido numa lâmina que pode observar no microscópio e pode afirmar com certeza que estamos perante um cancro. Então, basicamente é nesta área que eu trabalho. Além de dizer, não é só dizer que é cancro, mas também dar outras informações adicionais para o tratamento desta doença. Então, há informações que são importantes, que devem ser ditas para que o médico cirurgião possa tratar de forma adequada este paciente, ou esta paciente, neste caso. Eu vou aqui trocar o slide, deixa-me só ver se conseguem acompanhar. Tá? Troquei o slide, conseguem acompanhar? Ok, perfeito. Então, dizer que não podemos falar de cancro da mama sem falar desta, um bocado da situação do cancro a nível ou no nosso meio, ou seja, em Moçambique. Dizer que o cancro, de uma forma geral, é um problema de saúde pública. E o que quer dizer isto? Quer dizer que é uma preocupação. Por que é uma preocupação? Podemos olhar aqui para este gráfico, conseguimos ver que no ano de 2020 tivemos um total de 25.446 casos de cancro diagnosticados em Moçambique. Destes, os que mais afetam as mulheres são, de longe, o cancro do colo do útero e seguido do cancro da mama. Portanto, em Moçambique, o cancro da mama ocupa o segundo lugar, ou seja, estamos a dizer que é o segundo cancro que mais mata as nossas mulheres. Quando olhamos de forma separada para a mulher em particular, dizer que tivemos um total ainda neste ano de 15.406 casos, onde a cada 100 casos de cancro diagnosticados,
Estamos a dizer que cerca de 35% correspondiam ao cancro do colo do útero e, juntando com o cancro da mama, estamos a dizer que estes dois cancros representam 50% de cancros na mulher. E o que é o cancro? Então, de uma forma muito breve, diríamos que tudo inicia a nível de uma pequena estrutura que todos nós temos no nosso organismo. Acredito que já ouvimos falar, quando andamos na escola, que o nosso organismo é constituído por células. E tudo começa a nível da célula. A alteração genética, que começa numa única célula, e que depois vai se multiplicando, e nesta multiplicação, as células que vão crescer começam a multiplicar-se de uma forma anormal, ou seja, de uma forma doente, porque há mutações a nível do DNA e, portanto, esta nova divisão, estas novas células que vão aparecer começam a crescer de uma forma doente. E depois desta multiplicação, cria-se uma massa naquele local e que tem uma capacidade não só de estar contida naquele local, no caso da mama, nós diríamos que o cancro inicia na mama, está contido ali na mama, mas também ela tem uma outra capacidade, que é através dos mecanismos de escape do organismo, sistemas circulatórios, os sistemas linfáticos, essas células conseguem migrar, conseguem ir para outros locais e ir afetar outros órgãos. E acho que nós aqui já ouvimos em algum momento dizer que aquela pessoa tem um cancro que se espalhou. Geralmente usam este termo, que se espalhou, que já foi para outros lugares. Quer dizer que ele passou daquele local onde estava contido, que era na mama, e depois foi para o pulmão, por exemplo, foi para os ossos, por exemplo, e para outros lugares. Então, esta capacidade que o cancro tem de ir para outros lugares o nome técnico que nós usamos é as metástases. Então, como eu disse, a alteração inicia a nível de uma célula, há um crescimento destas células de uma forma doente ou alterada, há invasão dos outros tecidos que se encontram à volta e ela vai para outros locais, vai metastizar e, naturalmente, se não for tratado, vai levar à morte. Já não está a partilhar o slide? Eu estou a partilhar, não está a mudar? Não estamos a ver. Peço para voltar a fazer a partilha. Ok. Minuto só. E em que slide é que parou? Desculpa. No slide da multiplicação. Ok. Oh, parece que é meu problema. Diz que toda a gente está a ver, menos eu. Tá bem. Então, posso dar continuidade? Se faz favor. Ok. E então, o que é que causa o cancro da mama? Acho que esta é a pergunta a seguir, não é? Já ouvimos um bocado do o que é que acontece a nível do organismo, mas depois surge esta questão: qual é a causa do cancro da mama? Então, quando vimos que alguém tem cancro da mama, é natural que as pessoas se perguntem o que é que aconteceu. Porque muitas das vezes ouvimos este termo, por que eu? O que é que causou esta doença? De uma forma geral, existem várias causas que podem estar relacionadas com aquelas alterações a nível do DNA que falamos, a nível da célula, as chamadas mutações, mas em particular
para o cancro da mama, ainda não se sabe exatamente qual é a causa. Os médicos poucas vezes conseguem dizer por que que uma mulher desenvolveu o cancro da mama e por que que a outra não. Então, as causas, no caso particular do cancro da mama, ainda não há uma causa única e exatamente conhecida. A maioria dos casos surge por uma combinação de alterações genéticas, fatores hormonais, fatores ambientais, o estilo de vida que nós adotamos e que fazem com que estas células da mama cresçam de uma forma descontrolada. O que é que se sabe com certeza? Que o cancro inicia a partir de uma lesão na nível do DNA da célula do tecido mamário. O que mais é que se sabe com certeza? Que existem fatores de risco que aumentam as possibilidades desse dano ou dessa lesão ocorrer. Portanto, muitos cancros, como disse, são provocados por causas conhecidas, no entanto, há outros que ainda não se sabe a causa que desencadeou. Quando falamos de fatores de risco, o que é que a que nos referimos? Fatores de risco, estamos a falar de situações que deixam uma mulher ou um homem, mais à frente vamos falar porque é que eu falo homem, uma mulher ou um homem, a aumentar a possibilidade de desenvolver uma doença. Então, isto é um fator de risco. Então, nós vamos ver agora quais são os fatores de risco que levam a que haja uma maior possibilidade de uma mulher desenvolver o cancro da mama. Quando falamos dos fatores de risco, nós podemos agrupar eles nestas três categorias: os fatores de risco leve, os fatores de risco moderados e os fatores de risco elevados. Começamos por falar aqui, vale a pena perdermos um pouco mais de tempo para percebermos muito bem o que é que são estes fatores de risco. A história familiar, a história de um familiar distante com cancro da mama, avó, tia ou prima. Então, estamos a dizer que eu penso que muitas das vezes, quando nós ouvimos falar de cancro, vem-nos sempre esta ideia em mente. Já ouvi muitas pessoas a falarem, sim, temos história familiar, porque a mãe teve cancro, porque o pai teve cancro, então vem aquela questão que eu também posso ter esta possibilidade de ter cancro. Sim, de facto, esta informação está contida nos genes, portanto, do indivíduo que manifestou a doença. E estes genes podem ser transmitidos de forma hereditária. No entanto, não estamos a afirmar que, portanto, os filhos ou a filha vão automaticamente desenvolver o cancro. No entanto, é importante nós termos conhecimento portanto, deste fator, que há esta história familiar de cancro, e é importante saber que eu tenho mais probabilidade de ter o cancro porque tenho uma história familiar de cancro. No entanto, vejam que agrupamos isto a nível, portanto, esta história familiar distante, estamos a falar distante, no risco leve, ok? Depois temos aqui a idade da primeira gravidez, depois dos 30 anos ou nunca ter tido filhos. Ter a primeira gravidez antes dos 30 anos é descrito em estudos como tendo um fator protetor sobre as células da mama. No entanto, atenção, não estamos a dizer que as mulheres que tiverem
filhos depois dos 30 anos vão desenvolver o cancro de mama. Não é isso. O que estamos a dizer é que quando a primeira gravidez ocorre mais tarde, as células mamárias permanecem mais tempo expostas a fatores ou a estímulos hormonais. Basicamente, estamos a falar do estrogênio. Então, há mais tempo para acumulação de alterações genéticas a nível das células da mama. Depois temos aqui a idade da primeira menstruação, portanto, antes dos 12 anos. Uma menstruação que inicia cedo, não é? Portanto, este fator também está relacionado ao tempo de exposição do organismo às hormonas femininas, principalmente ao estrogênio. Temos outro fator que é a menopausa. A menopausa ou a paragem completa da menstruação. Eu sei que recentemente estiveram reunidas também numa sessão como esta e falaram de fatores hormonais com a doutora Ana. Então, creio que falaram sobre este termo de menopausa. O que é que significa a menopausa? Então, estamos a dizer a paragem completa da menstruação. Quando esta paragem ocorre portanto, de uma forma mais tardia, geralmente depois dos 55 anos, também constitui um fator de risco. Muitas vezes as mulheres ficam felizes, né? Porque ainda tem uma certa idade e ainda vê a menstruação. No entanto, é um fator de risco porque também prolonga a exposição do fator hormonal, ou neste caso, o estrogênio e a progesterona, e que vai estimulando a mama por mais tempo. Outro fator que vemos aqui é a obesidade. A obesidade, de facto, é um fator muito importante, e especialmente quando a mulher está na menopausa. Por quê? Porque após a menopausa, desculpem, troquei o slide. Após a menopausa, a mulher usa, neste caso, a mulher obesa vai usar esta gordura corporal para produzir o estrogênio. Portanto, quanto maior for esta percentagem de gordura, maior também vai ser a produção deste estrogênio. Outros fatores, temos aqui o abuso do álcool e do cigarro. O álcool, por sua vez, aumenta os níveis também do estrogênio no organismo e, além disto, pode atuar diretamente a nível do DNA das células e causar aquela mutação que nós falamos antes. Então, é importante que não haja um uso abusivo do álcool e do cigarro. Reduzir o consumo alcoólico é uma medida de prevenção. Relativamente ao cigarro, ao tabagismo, o tabaco também tem substâncias que são carcinogênicas e que podem afetar o tecido mamário, podem causar alterações também a nível do DNA das células e, portanto, podem também interferir a nível do metabolismo hormonal. Relativamente ao risco moderado, temos aqui que o risco aumenta com a idade. De facto, a idade para o cancro da mama ainda é um dos principais fatores de risco. Geralmente, os casos que nós vemos, embora atualmente tenha havido alguma mudança a nível deste padrão de aparecimento do cancro da mama, ou seja, temos visto o cancro de mama em mulheres mais jovens, mas a idade ainda é o principal fator de risco. Geralmente, o cancro da mama é comum a partir dos 40 anos, 40, 50 anos, e o risco vai aumentando com o envelhecimento. A história de familiar direto com cancro, seja mãe ou irmã ou um familiar do sexo masculino com cancro de mama. Então, aqui fazer um parênteses, não sei se temos aqui
participantes do sexo masculino, creio que sim, dizer que o homem também possui o tecido mamário, o homem também possui a mama. E, portanto, o homem também pode ter o cancro da mama. Embora no homem seja bastante raro, não é? Mas pode acontecer porque ele tem este tecido mamário. Então, e muitas vezes, quando aparece no homem, é de uma forma até mais agressiva. Temos as lesões que aparecem na mama, as feridas, vamos lá, entre aspas, e os fatores genéticos que já falamos. E depois constitui um risco elevado uma mulher com uma história de cancro numa das mamas e que, portanto, uma mulher que já teve o cancro numa das mamas, ela tem um risco entre 3 a 4 vezes mais elevado de voltar a ter o cancro nessa ou na outra mama. Portanto, há que controlar, há que vigiar, e principalmente numa mulher que já tenha tido história de cancro. E, portanto, é possível prevenir o cancro da mama? É possível detectar cedo se existe o cancro de mama? É possível, sim. Para que se possa saber o mais cedo possível se existe ou não o cancro da mama, é importante e é necessário que as mulheres conheçam primeiro o seu corpo, não é? E a seguir vamos falar um bocadinho deste autoexame. Conheçam o seu corpo para que possam notar alguma alteração e isto de conhecer o corpo é caricato, mas é verdade. Muitas mulheres, não, por vezes, não se olham por vários motivos, ou porque não temos tempo, estamos sempre a correr, fazemos o nosso banho tudo muito rápido, porque temos que ir trabalhar, porque temos que cuidar das crianças e temos outras atividades, mas é necessário que as mulheres possam encontrar um tempo de olhar para si, de olhar para o seu corpo em especial para as mamas, porque o que se nota é que quando começa a haver uma alteração, as mulheres às vezes não sabem dizer se antes já havia aquela alteração ou não. Por exemplo, a mulher pode notar que desde sempre ela teve uma mama que é um pouco maior que a outra, ou pode notar que desde sempre ela tinha o mamilo um pouco mais para dentro, o mamilo invertido, não é? E que quando acontece alguma alteração, ela sabe dizer que não, isto já estava assim antes. Então, é importante, em primeiro lugar, conhecer o nosso corpo, e depois fazer aquilo que nós chamamos do autoexame das mamas. Como é que nós fazemos este autoexame? Este autoexame consiste em duas partes, uma que é a inspeção e a outra que é a palpação. Mas antes de explicar como é que fazemos o autoexame, dizer que todas as mulheres, não é? Sejam elas vendo, tanto que não estejam na menopausa ou que já tenham entrado para a menopausa, devem fazer o autoexame, incluindo os homens também. As mulheres que ainda vêm a menstruação não devem ou não é aconselhável que façam este autoexame no período que estão a menstruar. Isto por fatores já conhecidos pelas mulheres, em que, devido às alterações hormonais que ocorrem naquele momento, as mamas sofrem algumas alterações. As mamas podem inchar, podem aumentar o seu tamanho, as mamas tornam-se mais sensíveis, tornam-se dolorosas, podem até tentar fazer a palpação e sentir como se tivesse um nódulo dentro. Então, não é um momento ideal para fazer o autoexame. O autoexame deve ser feito para estas mulheres após uma semana após terminar a menstruação. Para as mulheres que já estão na menopausa, vão escolher um dia mensal.
uma vez por mês apenas. Não estamos a falar de fazer o autoexame todos os dias. Estamos a falar de uma vez por mês, é suficiente para fazer o autoexame. Então, elas vão escolher um dia. Geralmente a gente aconselha escolher o dia do seu aniversário, que é mais fácil de memorizar. Então, elas dizem: olha, dia 5 ou dia 10, eu vou fazer, todos os dias 10, vou fazer o autoexame. E este autoexame chama-se assim porque é um exame que a mulher faz a si mesma, não é? Nós fazemos a nós mesmas, por isso é que é autoexame. Quando falamos da inspeção, que é a primeira parte do autoexame, nós vamos parar e vamos olhar. Vamos olhar. Naturalmente, esta mulher tem que estar diante de um espelho, tem que se despir, não é? Para poder ver as alterações a nível das mamas. E o que é que ela vai olhar? Vai olhar o tamanho das mamas, vai olhar a cor das mamas, vai olhar para a pele, se está lisa, se está enrugada, vai olhar para o mamilo, não é? E vai ver se nota alguma destas alterações visíveis. Depois disto, ela vai levar, como vemos aqui na imagem abaixo, ela eleva os braços para cima. Em princípio, quando a mulher faz este movimento de levar os braços, as mamas devem acompanhar este movimento. Então, vamos ver que se elas não acompanham este movimento, é um motivo para nos preocuparmos. Da mesma forma que se ela baixar e inclinar-se para frente, as mamas também devem acompanhar este movimento. Depois disso, vamos passar para a segunda parte do autoexame, que é a palpação. Ela está ali deitada, com um braço atrás da cabeça e com a mão contralateral, ela faz movimentos circulares à volta da mama. Movimentos profundos para ver se há algum nódulo lá por baixo. Por vezes, os nódulos não estão superficiais. Quando falo do nódulo, também penso que podem ter escutado falar do caroço, é o famoso caroço. Então, vão fazer a palpação do caroço ou do nódulo, não é? Em movimentos circulares e profundos para ver se sentem alguma coisa a nível da mama. Depois disso, vão fazer o mesmo movimento para o outro lado, a outra mama, sempre com uma mão por baixo da cabeça e com a mão contralateral, vão fazer a palpação em movimentos circulares procurando os nódulos. Notamos também nesta outra imagem que a mulher faz uma palpação a nível da axila. Por quê? Porque muitas das vezes o problema começa na mama, mas como eu expliquei inicialmente, por aquelas vias de escape, não é? Ele vai pela circulação linfática ou a drenagem linfática e vai para a axila. E ali na axila, os gânglios que estão lá presentes tendem a inchar, a crescer. Então, quando a mulher faz esta palpação a nível da axila, ela está à procura de ver se tem algum gânglio aumentado de tamanho. E notem que em algumas situações, por vezes, descobre-se o cancro através da palpação na axila. A mulher não tanto sente, é mais notável o gânglio que inchou na axila e ela vai à consulta por esta queixa e depois, quando se vai pesquisar, vê-se que o problema, afinal, iniciou na mama. Depois disto, nós vamos fazer um movimento não brusco, que é apertar o mamilo. Por que que vamos apertar o mamilo? Vamos ver se há saída de alguma secreção. Em princípio, esta mulher não está a amamentar, não é? Não deveria sair um líquido do mamilo. Então, mas quando há situações de doenças da mama, aqui também mais um parênteses, vamos ver à frente que nem todas as doenças que aparecem na mama são cancros. Atenção a isto. Há vezes que aparecem doenças, mas que são doenças benignas, os chamados tumores benignos ou lesões benignas. Então,
por vezes a saída de líquido, que pode ser por uma lesão benigna, mas por vezes em situações de cancro, a saída de uma secreção pelo mamilo e muitas das vezes é uma secreção hemática, assim com sangue. Então, aqui temos, de uma forma geral, aquilo que estávamos a falar sobre o autoexame, que é na frente do espelho, ficar de frente para o espelho, com os braços ao longo do corpo e olhar para as mamas, procurar inchaços, procurar depressões, formas anormais, aumento exagerado de tamanho de uma ou outra mama, ou qualquer alteração a nível da pele. Depois disso, levantar os braços para ver se as mamas acompanham este movimento dos braços. Também, da mesma forma, podemos pôr as mãos a nível das ancas e procurar também fazer um movimento de tanto abaixar-se para frente e ver se as mamas acompanham este movimento. Depois da posição deitada, não é? Vai-se fazer a palpação, conforme expliquei anteriormente, uma mão atrás da cabeça e com a mão contralateral movimentos circulares, à procura dos caroços ou dos nódulos, a palpação a nível da axila e, por fim, pressionar delicadamente o mamilo e ver se sai alguma secreção. E depois disto, suponhamos que se encontrou alguma coisa a nível da mama. A mulher fez o autoexame e encontrou lá um nódulo, encontrou lá um caroço. O que é que ela faz? Então, ela deve dirigir-se a uma consulta. Dizer que a nível dos centros de saúde, geralmente o que é que se oferece agora às mulheres é um atendimento integrado. As mulheres vão ao centro de saúde para consulta de planeamento familiar e, nesse mesmo dia, fazem o rastreio do cancro do colo do útero e fazem o rastreio da mama. Então, uma sala faz o cancro do colo do útero e passa para outra sala para fazer o rastreio da mama. Então, quando se detecta alguma alteração, elas são referidas para um hospital geral, onde haja uma consulta de cirurgia, uma consulta de especialidade, são referidos aos cirurgiões ou à consulta da mama para terem um seguimento. Então, desta forma, a mulher pode se dirigir a uma destas consultas para poder ter seguimento quando ela encontra alguma alteração. Como é que é feita esta investigação deste nódulo para chegarmos à conclusão se é um cancro ou não? O primeiro aspecto é o exame físico. O exame físico é o médico vai observar a paciente, vai ver todas aquelas questões que nós falamos a nível do autoexame. Vai fazer algumas perguntas e, portanto, vai fazer a palpação das mamas para ver se realmente há algum nódulo ou não. Ele, depois disto, pode indicar exames complementares. Falamos que, geralmente, o cancro da mama aparece em idades mais avançadas, 40, 50 anos. O exame ideal nestas mulheres é a mamografia. E por que a mamografia? Porque ela detecta os nódulos ainda muito pequenos. Eu falei-vos do autoexame, mas dizer que o autoexame permite-nos chegar de uma forma tanto mais rápida à unidade sanitária após notarmos alguma alteração a nível da mama. No entanto, há nódulos que começam muito pequenos. Há lesões que não começam logo com caroços, não é? Então, se nós fizermos o autoexame nestas situações, só o autoexame, digo, podemos não conseguir sentir estas pequenas lesões. Então, a mamografia, portanto, o autoexame não exclui a ida ao médico para fazer, ou à unidade sanitária para fazer o rastreio através dos exames de imagem, como a mamografia que é indicado. O autoexame é complementar deste outro exame, que é a mamografia,
para se chegar a uma conclusão, tanto a um diagnóstico precoce. Então, nestas situações, indicamos a mamografia. Uh, Podem ser indicados alguns outros exames, como a punção aspirativa por agulha fina, ou a biópsia, não é? Que é a retirada de material de algumas células ou do tecido a nível da mama, os quais vai se enviar para a anatomia patológica, para o laboratório, para ter o diagnóstico de certeza de cancro ou não. Em relação ao tratamento, o tratamento também é particularizado, é individualizado, não é? O tratamento que se dá após a descoberta do cancro é de uma forma individual, ou seja, cada mulher tem o seu tratamento dependendo da fase em que se encontra o cancro. Não é porque a outra mulher retirou a mama que vão retirar a mama de todas. Não é porque a outra mulher retirou o nódulo que a outra vai também. Quer dizer, o tratamento é de uma forma individualizada. É importante, portanto, que a mulher chegue o quanto antes à unidade sanitária, naquelas fases iniciais em que o tratamento não será tão agressivo, não é tão mutilante, ah, do que quando aparece em fases mais avançadas, tem que ser submetida a tratamentos mais agressivos. E os vários tratamentos que se oferecem quando há este diagnóstico de cancro são a cirurgia, não é? A quimioterapia, a radioterapia e os tratamentos hormonais. Então, este tratamento vai variar de acordo com a fase em que a mulher se encontra, não é? De acordo com a extensão da doença, se está ainda a nível da mama ou se já foi para outros lugares. Então, cada mulher é discutida, portanto, de uma forma individual e através de um grupo multidisciplinar. Então, agora há aquilo que nós chamamos de atendimento multidisciplinar, em que para cada discussão do cancro da mama vai participar o cirurgião, vai participar o oncologista, vai participar o patologista, o psicólogo, o farmacêutico. Então, é um grupo multidisciplinar. Em relação à prevenção, já falamos aqui dos fatores de risco. Ainda não se sabe a causa exata, sim, não se sabe a causa exata, mas conhecemos já os fatores de risco. E conhecendo os fatores de risco, podemos prevenir o controle de peso, a prática de exercício ou atividade física. Falamos aqui do aspecto amamentar, muitas das vezes ouvimos várias campanhas, não é? A incentivarem a amamentação, não é? A dieta saudável e para as situações que a mulher tem que fazer reposição hormonal, dizer que pode fazer a reposição hormonal, mas deve ser controlado por alguém que seja capacitado na área. Porque, como vimos, o excesso de algumas hormonas pode levar à estimulação das células da mama e, portanto, levar ao aparecimento do cancro da mama. Mas temos a boa notícia. A boa notícia é que, se diagnosticarmos no início, temos 95% de possibilidades de cura. Então, para dizer que quanto mais cedo a mulher chega à unidade sanitária, maior possibilidades de cura ela tem. Relativamente ao rastreio, é importante sim o rastreio, porque ajuda a que o diagnóstico seja mais rápido. Este rastreio apoia-se naqueles pilares que já falamos anteriormente: o exame físico, o autoexame, o exame clínico e os exames de imagem ou exames imagiológicos. Estamos a falar aqui da ecografia, se for uma mulher mais jovem, ou da mamografia, se for uma mulher mais de idade. Encontrei um nódulo.
E agora? Primeiro, não entrar em pânico. Já dissemos que 80%, ou seja, a maioria dos nódulos que aparecem na mama não são cancros, são lesões benignas. Estamos a falar de quistos, estamos a falar de fibroadenomas ou outras alterações devido ao período menstrual. Entretanto, não é a própria pessoa que vai decidir isso. Permitam que seja uma pessoa que entende ou qualificada a decidir se este nódulo está na casa dos 80% ou não. Ainda sobre o autoexame, não basta para identificar precocemente o cancro, mas representa uma estratégia que é válida para o aumento da suspeita. Dissemos que o autoexame não substitui a nossa ida à unidade sanitária, não invalida a ida ao médico e é um complementar dos outros exames que serão feitos. Depois, é importante familiarizarmos com o corpo para podermos estar em condições de identificar alterações que possam surgir a nível das mamas. Em relação à vida depois do diagnóstico, isto é um fator muito importante, a saúde emocional. A saúde emocional, parecendo que não, é um ponto que muitas das vezes achamos que não faz tanta diferença, mas faz muito, é muito importante o apoio quando se tem um diagnóstico de cancro, o apoio primeiro familiar, o suporte familiar, o suporte dos companheiros. Nós já ouvimos relatos, vários relatos de mulheres que após terem cancro e terem que ser submetidas a uma mastectomia ou uma retirada da mama, foram abandonadas, não é? Pelos seus companheiros, o apoio dos psicólogos, não é? O apoio da comunidade e o tratamento de suporte para efeitos que depois podem advir após a cirurgia. Então, esta componente da saúde emocional é um ponto bastante sensível e bastante importante que ajuda ou contribui muito para a melhoria de vida destes pacientes. E os parceiros, o que podem fazer? Aquele abraço, apoiar nas consultas, acompanhar as consultas, ajudar nas atividades nesta fase que a mulher se encontra, muitas das vezes está muito debilitada, se é uma mulher que teve que ser submetida a uma quimioterapia, ela fica fraca, fica, portanto, sem condições de fazer aquilo que eram as atividades que fazia antes, e, portanto, precisa deste apoio. Diz-se que o cancro é uma doença que afeta a dinâmica da família. O cancro, numa casa, não é a doença daquela pessoa, é a doença de toda a família, todos vivem a doença, a dinâmica da família muda. Se é uma mulher, muda totalmente, portanto, aquilo que era a rotina daquela casa e, portanto, toda a família sofre com esta situação. Portanto, o apoio a estas mulheres é muito importante. E cuidar também da saúde física e mental. Ok, eu vou parar por aqui. Tenho ali mais um slide, mas queria deixar aberto agora para talvez algumas questões e depois podemos finalizar com os slides. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada por esta apresentação, uma aula bem dada, que tenho a certeza que vai ter um impacto muito grande na forma como nós
tomamos decisões em relação ao cuidar da nossa saúde, em relação ao estar atento para ver estes sinais que nos podem ajudar a ter um diagnóstico precoce. Doutora Eliana, antes de passarmos para as perguntas, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação sobre a perspectiva da Neolife, suplementação, e depois daria para terminar. Pode ser? Pode ser sim, perfeito. Ah, fantástico. Então, boa noite mais uma vez. Então, nós falamos que somos o Eagle Team, que é uma associação de membros distribuidores dos produtos da Neolife. E na perspectiva da Neolife é olhar, em primeiro lugar, para aquilo que a doutora Eliane falou sobre a questão da prevenção. Prevenir é melhor do que curar, já foi dito várias vezes, e nós acreditamos nisso, acreditamos que prevenir é muito mais importante, porque se prevenirmos, vamos diminuir grandemente aquilo que são as despesas que estão a acontecer a nível do sistema de saúde e a nível da vida das próprias pessoas. Então, todas estas preocupações que a doutora Eliane esteve a falar podem ser minimizadas se nós fizermos um processo de prevenção. E quando ela estava a fazer a sua apresentação, falou sobre os fatores de risco, e é aí onde a prevenção deve atuar. Ela falou sobre isso, sobretudo aquilo que são os fatores de risco modificáveis. Então, na Neolife, nós temos aquilo que nós apresentamos como sendo a pirâmide de vida saudável. Eu não estou a conseguir tirar o slide da doutora Eliane para... Posso deixar de partilhar, talvez? Faz Um minuto favor. só. Ok. Fantástico. Então, a pirâmide de vida saudável, que nos remete a coisas que ela já esteve a falar, exercício físico, a sua importância e a importância de uma alimentação correta. A outra forma que usamos para representar isto da alimentação correta é a questão de um prato que deve conter diferentes elementos, sendo na sua maioria vegetais. Portanto, vegetais crus precisam de estar na alimentação, vegetais cozidos e os outros elementos em muito pequena proporção, como podemos ver aqui na nossa pirâmide. E ao falar nisto, ela também falou na importância da imunidade, e a imunidade é importante tanto na prevenção, como na recuperação e como na cura. Mas antes de falar sobre a imunidade, dizer que nós temos uma série de suplementos que podem ser usados exatamente para complementar aquilo que é a nossa alimentação. Toda a gente sabe que o valor nutricional dos produtos alimentares está muito abaixo daquilo que seria o desejável
e que por isso a alimentação que nós temos não é suficiente para garantir um bem-estar, não é suficiente para garantir uma boa saúde. Para a questão da imunidade, temos aqui o nosso suplemento Fitodefense. O Fitodefense é composto por 3 suplementos básicos. Eu queria começar por evidenciar o crucíferos. Vários estudos têm demonstrado a importância dos vegetais crucíferos para a imunidade e vegetais crucíferos especialmente relacionados com o cancro da mama. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas podem não ter a capacidade de adquirir um suplemento mais completo, como o Fitodefense, mas se forem para a opção crucíferos, já estão no bom caminho. E se forem para a opção carotenoide complex, também estão no bom caminho, porque está provado que aumenta a imunidade em 37% quando consumido durante 20 dias. Temos muitos outros suplementos que ajudam na imunidade, porque são antioxidantes, ajudam na cicatrização, evitam infecções secundárias, e isto são coisas que acontecem e que precisam de ser controladas. A outra linha que nós recomendamos para prevenção é a questão da desintoxicação. Falou muitas vezes a doutora Eliana sobre substâncias cancerígenas, muitas vezes são substâncias tóxicas provenientes da alimentação, do ar, dos produtos de limpeza, que estão a causar também problemas no nosso corpo. Então, a desintoxicação é a outra alternativa que nós recomendamos para prevenção, mas depois chamamos a atenção que esta suplementação pode ser usada também durante o tratamento e após o tratamento. Durante o tratamento, há uma quebra de imunidade e o uso de suplementos para a imunidade ajuda bastante. No entanto, há chamada de atenção, alguns profissionais de saúde não recomendam o uso de suplementos com vitamina B. E há uma lista de outros suplementos que merecem uma atenção individualizada, que isto não significa proibição universal, mas como bem dizia a doutora Eliana, tudo isto precisa de passar pelo escrutínio dos profissionais de saúde quando se está durante o tratamento. Antes da doença, para a prevenção, não existe esta preocupação, e quando é para a fase de recuperação também é bastante importante o uso de suplementos. Uma das grandes fontes de contaminantes no nosso meio ambiente são produtos de limpeza e são produtos de higiene pessoal, e na Neolife recomendamos a substituição destes produtos para diminuir a carga de substâncias tóxicas que já temos disponíveis no ambiente de qualquer jeito. Então, reduzir é diminuir a possibilidade de estar com uma carga maior de substâncias tóxicas. Eu termino por aqui e então vamos seguir aquilo que é a recomendação da doutora Eliana, que é fazermos perguntas, levantarmos dúvidas, fazermos comentários, apresentarmos aquilo que são as nossas experiências. Vamos dar 10 minutos para esse efeito. O que eu preciso de fazer agora é de libertar para que as pessoas tenham a possibilidade de falar.
Acredito que já estão todos permitidos, podem falar, podem abrir os seus microfones. Desculpa, Boa Eu noite. preferia ter a mão para não estarmos a ter várias pessoas a falar ao mesmo tempo, mas já comecei a ver a senhora Adirá. Por favor, Sim, pode começar. boa noite, doutora Eliana, boa noite a todos. Eu boa tenho uma noite. pequena dúvida, uma passagem que não percebi muito bem sobre a menopausa como fator de risco. Se ela constitui fator de risco quando atingido precocemente ou tardiamente. Muito obrigada. Doutora Eliane, eu ia Obrigada. sugerir receber Sim, as perguntas, anotar e tá depois bem, responder. tá bem, Ok. pode ser. Diamante Lídia Pereira, por favor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Eliane, doutora Ablaine. Eu sou a Lídia Pereira. Eu agradeço muito pela lição trazida e a explicação foi fenomenal, fantástica. Eu tenho apenas uma questão. Eu gostaria de saber se haveria alguma relação entre o tamanho da mama e a possibilidade de constituir um risco. Mamas pequeninas, mamas muito grandes, alguma relação, alguma possibilidade. Obrigada. Mais perguntas? Senhora Jacinta José, por favor. Depois a senhora Lúcia Serapião. Boa noite a todos. Agradecer pela belíssima apresentação e a minha questão vem diretamente na questão da igualdade das mamas, né? Verificamos que na maioria das vezes as mamas parecem iguais logo na juventude, antes da amamentação. Mas depois que amamentamos, sempre há diferença. Digo isso pela experiência, né? O primeiro meu filho senti que a mama esquerda era maior que a direita. Depois no segundo também verifiquei uma experiência diferente. Aí já com esta aula aparece a preocupação, né? Depois vou fazer este ensinamento que aqui foi dado, que é a palpação ou então a inspeção. Depois, para tirar as dúvidas, mas como já tenho essa meia diferença da igualdade das mamas, aí já não sei bem o que entender sobre essa situação, né? Esta é a minha preocupação. Muito obrigada. Senhora Lúcia. Sim, boa noite a todos. Quero agradecer à doutora pela belíssima apresentação. Foi muito clara na explicação. E gostaria de saber, quando aparece um quisto, nas mamas, né? Gostaria de saber se há risco de desenvolver um câncer mama ou é um nódulo aéreo, porque eu tenho esse quisto pequeno ah, na mama, então gostaria de saber quais são os fatores, né, de risco. Muito obrigada. Obrigado pelo primeiro grupo de questões. Doutora Eliana, quer começar a responder? Sim, pode, Desculpe, pode. TL, tem Sim. uma pergunta também no chat. Pode me ajudar a ler, por favor? Ok, a pergunta é: a minha prima fez ecografia e mamografia, foi diagnosticada vários nódulos benignos. A médica pede acompanhamento, primeiro 3 meses, depois, e teve uma resposta satisfatória. Não é cancro, é tumor benigno, mas deve voltar depois de 6 meses. O que é que ela deve fazer
para os tumores diminuírem ou mesmo desaparecer. Tenho uma pequena dúvida. A minha mãe tem 52 anos, ela está com dor dos mamilos, já foi ao hospital. Falaram que está tudo bem, mas ela sente muitas dores. Eram as 3 mensagens. Obrigada. Obrigada. Bom, posso começar com estas questões, se calhar, do chat. Nesta situação da senhora de 52 anos, nós vimos aqui que a idade é o principal fator de risco. Então, eu penso que uma senhora de 52 anos que refere a alguma dor, desconforto nas mamas, deve ser investigada. Não estamos a dizer que ela tem cancro, mas não podemos não dar atenção a este aspecto, mesmo por causa dos fatores que nós já falamos. Então, o que eu sugiro é que voltem a fazer uma insistência neste aspecto das mamas para verificar a que se deve esta dor que ela tem. Por outro lado, vi aqui que já houve uma resposta que foi aqui colocada no chat, no sentido de apoiar. Não sei se esta senhora está aqui próxima à cidade, mas se ela estiver próxima ao Hospital Central, depois podemos entrar em contato para vê-la. Mas, de facto, temos que seguir e ter certeza que não é nada preocupante. Depois temos a outra questão que era relativa à senhora que fez a prima, né? Alguém diz que a prima fez a ecografia, mamografia e foram encontrados vários nódulos benignos. Então, já foi aqui esclarecido que há várias lesões da mama, nós vimos que a maior parte dos nódulos que aparecem na mama são benignos, mas dentre esses nódulos, eles são caracterizados. Então, tem os quistos, tem os fibroadenomas, e tem as outras lesões, tem as dilatações dos dutos. Então, para cada lesão, tem um tratamento que é indicado. Aqui na mensagem, nesta informação, não está claro qual é o tipo de nódulo, se é um nódulo sólido, se é um quisto. Então, dependendo do tipo de nódulo que for, seja ele benigno, sim, mas já, portanto, como disse, há vários tipos, vai ter um tratamento indicado. Por exemplo, se for um fibroadenoma, pode requerer a excisão do nódulo, pode ter necessidade de ir ao médico cirurgião e ele retirar o nódulo. Se for um cisto, dependendo da idade da senhora, não é? Se é jovem, pode ser que estes possam regredir ou não. Então, faltam aqui alguns aspectos que vão contar para aquilo que vai ser o seguimento desta paciente. A idade e o tipo de nódulo benigno que ela tem. Depois, ainda no chat, acho que tinha mais uma questão. Os anticonceptivos. Exato, que era ligado aos anticonceptivos. Não estou aqui a encontrar, mas gostaria creio de ter saber se os lido aqui. anticoncepcionais a longo prazo podem ser um fator de risco importante no aparecimento do cancro. Exato. Então, nós falamos aqui um bocadinho do fator hormonal. Os anticonceptivos têm muito a ver com esta componente hormonal, ou seja, nós estamos a administrar portanto, estas hormonas à mulher. Então, estamos a falar de estrogênio, depende muito também da composição do anticonceptivo que faz, não é? Mas geralmente não é recomendado que façam por longos períodos por causa este efeito hormonal que nós estamos a induzir a esta mulher. Então, depende muito do motivo que faz, depende da composição do anticonceptivo, mas para dizer que o uso prolongado destes anticonceptivos pode estar associado não é um fator de risco elevado, mas a um ligeiro aumento do risco de desenvolver o cancro da mama.
Depois tínhamos a outra questão da menopausa tardia, que havia, não ficou, portanto, não ficou claro se era, ou não percebeu se era, portanto, como é que diria, o fator de risco é a maior exposição que a mulher vai ter ao fator hormonal. Portanto, a mulher que inicia a sua primeira menstruação numa fase muito cedo, não é? A menarca precoce, que é assim que se chama aquele início da primeira menstruação muito cedo, é menarca, e precoce, e também se tem uma menopausa mais tarde, portanto, acima dos 55 anos. Então, ela fica um maior tempo exposta ao fator hormonal que é o estrogênio, e, portanto, o risco é maior nessas mulheres de desenvolverem o cancro da mama, porque as células da mama ficam mais tempo a serem estimuladas pelo fator hormonal. A outra questão é relativa à igualdade da mama. Isto é aquele ponto que nós falamos aqui. Nós temos que conhecer o corpo, porque se nós soubermos que a minha mama sempre foi. Quando há uma situação de cancro, geralmente há um aumento que é um pouco mais exagerado de uma mama para outra. Mas há mulheres que sabem que eu tenho uma mama ligeiramente maior que a outra e sempre foi assim. Portanto, aqui, mais uma vez eu vou incentivar e apelar que as mulheres devem olhar para si, devem conhecer o seu corpo para poderem estar à altura de ver que esta alteração que apareceu agora, isto é uma coisa nova, não existia antes. Depois também foi colocada uma questão relativa ao tamanho da mama, à proporção, né, do tamanho da mama e o risco de desenvolver o cancro da mama. Dizer que não há uma relação direta entre mamas grandes e desenvolvimento de cancro, não é? Assim, diretamente, dizer que quem tem mamas grandes vai ter cancro e quem tem mamas pequenas não vai ter ou não vai ter cancro, não. Na verdade, o que pode influenciar para as mulheres que têm as mamas grandes é a densidade do próprio tecido glandular. E, quer dizer, a mulher tem mamas grandes, tem mais tecido glandular, mais fibrose, e às vezes, quando há qualquer nódulo, qualquer coisa pequena a desenvolver ali, como o tecido é muito grande, pode passar despercebido. Então, não quer dizer que ela tendo mama grande vai ter cancro, mas pode dar esta dificuldade a nível de detectar o nódulo numa fase inicial. A outra questão era sobre os quistos, se os quistos podem evoluir para o cancro. Então, os quistos, quando a gente fala assim, quisto, né, este nome, em princípio, é uma lesão benigna. Mas ainda na caracterização dos quistos, temos os quistos que são chamados quistos simples e temos os quistos que são mais complexos. Em princípio, se é um cisto simples, que deve vir lá descrito no exame de imagem que fez, né? Se deve ter feito uma ecografia, foi detectado um quisto com características, um quisto simples. Em princípio, este não há esta probabilidade ou não vai evoluir para o cancro. No entanto, há os quistos complexos. Também não estamos a dizer diretamente que vai evoluir para cancro, mas estes devem ser controlados pela sua complexidade, os elementos que estão lá, e, portanto, devem ser feitos outros exames adicionais, como a ecografia, a biópsia ou a punção, para ver se realmente é totalmente benigno portanto, não é preocupante. Mas quando falamos de quistos simples, não está, portanto, não nos preocupa que possam evoluir para o cancro. Não sei se ficou alguma questão. Acho que. Uma última no chat: mamografia e ecografia da mama. Qual é a diferença? Qual é o mais recomendado? Aham.
Ok. Então, em relação a estes dois exames, os dois são exames de imagem que são indicados para detectar se há alguma lesão na mama. Muitas das vezes a gente faz a palpação sozinho, ficamos na dúvida e por vezes até o médico fica na dúvida. Tem nódulo, não tem, parece ter. Então, ele vai recomendar um exame de imagem. O exame de imagem que é indicado geralmente para as mulheres adultas jovens é a ecografia, não é? Estamos a falar, vamos lá, até os 30 anos, 35 anos, geralmente nós recomendamos a ecografia. Isto tem a ver com a densidade das mamas. Nestas mulheres, geralmente as mamas estão mais densas, não é? O tecido glandular está mais denso, então a ecografia é o exame ideal para fazer este exame neste tipo de tecido, nestas mamas destas mulheres. Quando a mulher, pois, acima, portanto, a partir dos 40, há uma tendência ao tecido ficar mais frouxo, mais laxo, por isso é que as mamas já não têm aquela posição, aquela postura que tinham antes, não é? Então, para este tipo de mamas é indicado já a mamografia. A mamografia, primeiro, pelo tipo de tecido que se encontra naquele momento e também porque é melhor para detectar essas lesões menores, não é? Que falamos as menores de 1 centímetro, que não são palpáveis ou visíveis, tanto quando a gente faz o exame físico. Então, para as mulheres jovens, geralmente indica-se a ecografia, e para as mulheres acima dos 40, geralmente indica-se a mamografia. No entanto, pode haver exceções. Se for uma mulher que tem um risco elevado, falamos dos fatores de risco, aquele risco elevado, história direta de um familiar com cancro de mama, mesmo que seja jovem, porque tem esta história familiar, não é, com um risco elevado, ela pode ser submetida a uma mamografia. Então, podem haver algumas exceções. Muito obrigada, Acho doutora que Eliane. Estão a surgir mais perguntas no chat, mas o tempo já não nos permite. Então, eu vou dar os últimos momentos para fechar a nossa sessão. E mais sim, uma vez, muito obrigado pela apresentação fantástica que fez e por ter ajudado a esclarecer muitas das exato, preocupações. exato. Bom, só, olha, esta última questão, acho que posso de uma forma rápida. Eu disse sim que uma mulher que já tenha tido câncer de mama tem um risco maior de voltar a ter. Pode ser naquele lado onde teve o cancro anteriormente ou pode ser no lado contralateral. Ela só tem que ser seguida de uma forma muito próxima, de uma forma apertada. Então, não devemos dar um tempo muito longo a esta mulher para voltar à unidade sanitária. Não vamos dizer volta daqui a 5 anos, não. Ela vai voltar com muita mais frequência, vai fazer, sempre que voltar, vai fazer os exames de imagem para que possa ser diagnosticada. E pronto, por fim, gostaria eu de agradecer pelo convite, de poder estar aqui, partilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência e pedir que levem aqui o que aprenderam daqui, principalmente o autoexame. O autoexame leva-nos apenas 2 minutinhos, uma vez por mês, do nosso tempo e ajuda muito a detectar algumas lesões, não é? Então, por favor, levem estes ensinamentos, transmitam, passem a palavra às filhas, irmãs, vizinhas, a quem não pôde estar aqui e divulguem a informação. E muito obrigada e até uma próxima vez. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado.